Olá, tudo bem? Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta na nossa live de sexta-feira, né? Dando continuidade ao nosso tema, que é o amanhã pertence a Deus. Eu sou Ivani, vocês já me conhecem, né? Eu pertenço à igreja IEJN, que fica na Avenida Aruanã 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Pertenço à Célula Digital, que o objetivo é levar a palavra do Senhor a todos que nos escutam, né? Então, nós vamos dar continuidade ao nosso tema, sempre pedindo para Mestre Jesus estar aqui presente conosco. E Ele está. Né, Mestre? O Senhor está aqui nos ajudando na palavra. Que assim seja. Então, se o amanhã pertence a Deus, o que nós temos que fazer? Temos que orar. Orar e deixar nas mãos do Senhor. E não ficar preocupado com o amanhã. Em 1 Reis 19:2, eu vou ler para vocês. Antes do 19:2, eu vou ler 1 Reis 18:40. Se vocês quiserem acompanhar aí, 1 Reis 18:40. E Elias era um profeta, disse: lançai mão dos profetas de Baal. Os profetas porque Jezabel tinha mandado matar todos os profetas de Deus. Então, Elias disse: lançai mão dos profetas de Baal, os profetas que adoravam outros deuses, porque ela tinha mandado matar os profetas de Deus. Que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Matou todos os profetas de Baal, a qual Jezabel adorava. E aí, em 1 Reis 19, diz assim: Jezabel ameaça Elias. Quando ela ficou sabendo disso, ela ameaçou ele. Ameaçou. E Acabe fez saber a Jezabel. Acabe era o marido de Jezabel. Era um rei fraco, dominado por ela. Tudo quanto Elias havia feito. E como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. Ela mandou esse recado. Que se amanhã ele também não estaria morto como ele matou os profetas de Baal. E que vendo ele, eu vou dar continuidade para vocês entenderem. E vendo ele, se levantou para escapar com vida e se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, seu acompanhante. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele estava tão desesperado que ele pediu a morte, só por causa de uma mensagem de Jezabel. Como profeta, ele devia orar, porque tudo está na mão do Senhor. O amanhã pertence a ele. Enfim. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo lhe tocou e disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. E aí, Elias no Monte Horebe levantou-se, pois, e comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os profetas à espada. E eu fiquei só. E buscam a minha vida, para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor.
Então é isso. Ele ficou com tanto medo, caminhou 40 dias, 40 noites até o Monte Horebe e se colocou dentro de uma caverna. E Deus disse: saia daí, saia daí. É um ataque espiritual. O inferno te desarmando do teu propósito. Seu espírito está captando isso, pois você é um ser espiritual. O espírito dele estava captando essa mensagem e pôs medo nele. E ele fez o quê? Fugiu, pois ele era um ser espiritual, então ele captou isso no espírito. Seu espírito pegou algo no mundo espiritual, você tem que usar armas que você tem. Às vezes vem um pensamento ruim na cabeça, isso vai acontecer, isso pode... Na hora você tem que dizer, saia do meu pensamento, em nome de Jesus. E vocês sabem que sai na hora? Quando vier um pensamento ruim na sua cabeça, faça isso na hora. Na hora, saia, em nome de Jesus. Isso não me pertence. Mas ele ficou tão tomado daquilo que ele fugiu, sendo profeta. Sabe aquele pensamento que você é derrotado, que não vai conseguir? Isso está entrando na sua cabeça. Eu sou derrotado, eu não vou conseguir. Saia, eu não sou derrotado. Saia, eu vou conseguir. Você sempre tem que falar o contrário. A gente fica com aquilo na cabeça, aquilo. Gente, o amanhã pertence a Deus. Você pegou isso para você? Se fortaleça em oração e afaste isso da sua cabeça. Jezabel só mandou uma mensagem. Há uma palavra para o profeta. Ele parou. Temos que cuidar com o que escutamos. Ele ficou tão amedrontado que fugiu. Só com uma mensagem. Elias estava depressivo. Pediu até a morte por causa de uma ameaça. Ele não usou a arma que tinha. Ele sabia a arma que ele tinha, que era o quê? A oração. Mas somente com uma ameaça ficou depressivo. Só uma ameaça. Ele tinha que tirar isso. Senhor, o amanhã te pertence. Essa ameaça de Jezabel não vai me atingir. Pronto. Se o diabo tivesse poder sobre nossa vida, não estaríamos de pé. Não é verdade? Vou repetir. Se o diabo tivesse poder sobre nossa vida, nós não estaríamos de pé. Porque nós temos que estar ao lado do Senhor Jesus, estar com Ele, estar em oração. Jezabel era uma mentirosa. Era uma mentirosa. Quando você não se enxerga vitorioso, é porque acredita o quê? Nas mentiras de Jezabel. É porque você acredita nos problemas. É como se fosse o espírito de Jezabel te perturbando. Porque você não se enxerga vitorioso. É porque acredita nessas coisas. A guerra é nos pensamentos. A guerra é pensamentos. A guerra é pensamentos. Às vezes os pensamentos na sua mente é do inferno. Pensamentos que não são bons é do inferno. O diabo manda um pensamento para te entristecer e para você ficar vários dias pensando naquilo, que vai te trazendo pensamentos ruins, depressivos. Você fica depressivo de tanto pensar naquilo. A mentira de Jezabel fez com que ele ficasse pensando vários dias sobre a mentira dela. Conceitos errados que foram colocados na nossa mente. Não pegue esse pensamento, coloque ele a Deus. Pensamento ruim vem para você, coloque na mão de Deus. Coloque na mão de Deus, porque Ele vai preparar o seu dia. Se o amanhã pertence a Deus, por que me preocupar? É verdade. Às vezes você sai e fala, Senhor, prepara meu dia, que tudo dê certo hoje.
e você sai para a rua e aquilo tudo vai dando certo. Faça isso para você ver. Você tem que se preocupar sem ter ficado em oração? Você não pode ficar preocupado. Se você ora, a oração não se faz quando está desesperado. Não. Eu falei na quarta-feira que a gente tem que orar quando sai de casa, quando entra no carro, quando está na rua. Ora em pensamento. Estou entrando no trabalho, ora em pensamento. Senhor, proteja meu dia no meu trabalho hoje. Eu estou indo para uma negociação. Senhor, vá na frente. Prepare essa negociação hoje, Senhor, esteja comigo. Tudo que você for fazer, ore. Às vezes a gente deixa de orar. É verdade. Às vezes a gente deixa de orar como deveria. Mas a gente tem que orar. A oração é um caminho para não se desesperar. É verdade. Estamos orando pouco. Às vezes você fala, mas as coisas não acontecem. Será que eu estou orando o necessário? Será que eu não estou orando pouco? Se coloque mais na presença de Deus. Nós devemos nos colocar mais na presença de Deus. O que parece impossível é real. Isso vai ser impossível. Não, não é impossível. É real. Vai acontecer. Porque eu estou orando ao Senhor. E Ele está preparando o meu dia, está preparando o meu amanhã. Deus está preparando o amanhã para você. Por que viver preocupado? Se Ele está lá amanhã. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não desista de uma promessa de Deus que Ele te prometeu. Mas também não é pedir hoje, achar que amanhã Deus vai te dar. Não é assim. Continue orando naquilo que você quer e Deus vai preparando. Às vezes acontece até de um dia para o outro. Não é verdade? O meu amanhã pertence a Deus. E não a doença, e não a problemas do passado, e não a traição. O meu amanhã pertence a Deus. E não esses problemas todos. Essas picuinhas. Não. Está na mão de Deus o meu amanhã. O que Ele determinou vai acontecer. O diabo acha que já te destruiu, mas o amanhã não pertence a ele, e sim a Deus. O diabo sempre acha que nos destruiu, mas não. Ele pode dar uma balançada, mas destruir não. Porque nós pertencemos a Deus e o amanhã também a Deus. Às vezes está faltando até um pouco de fé para nós, que Deus pode trazer o amanhã, o que Deus pode trazer para o amanhã. Tem que ter fé também, fé. Você tem que dizer, eu estou na promessa e vou viver o que Deus prometeu para mim. Vou repetir. Nós estamos na promessa e vamos viver o que Deus prometeu para nós. Nós estamos na promessa e vamos viver o que Deus prometeu para nós. Com certeza. Com certeza. Agora nós precisamos orar. Orar mais, né? Então, vou parar aqui hoje, né? Vou pedir para vocês, se puderem compartilhem a palavra. Agradecer a Mestre Jesus por estar aqui conosco, sempre, sempre nos apoiando na palavra, né? E orar sempre, orar sempre. Vou passar para vocês a nossa agenda. Nós estamos na Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Os nossos cultos são terça, às 20 horas, é um culto de avivamento.
Quinta, às 7 horas da manhã, um culto de oração. Poderoso, poderoso. Sábado, às 19 horas, Nação Jovem. Traga seus filhos, venha junto participar do culto. E domingo, às 9 horas, um culto profético, né? Dia 5, agora, que é domingo, nós temos o nosso culto, às 9, e depois, às 15 horas, nós temos o seminário de libertação. Libertação das doenças, libertação espiritual. Ele acontece uma vez por mês, tá? Então venham participar do culto e depois fiquem para o seminário de libertação. Dia 12, nós vamos ter a Santa Ceia. A Santa Ceia agora vai ser mais para o meio do mês, porque como a gente está com muita atividade, então ficou para dia 12, às 9 horas, né? E nós vamos ter o culto de avivamento, dia 14 de julho, com o pastor Jason Lee, vai vir dos Estados Unidos para participar desse culto de avivamento. E no dia 28, com o pastor Antônio Cirilo, que vai estar presente também. E a Rede Pérolas, dia 27, que é o chá de mulheres, às 20 horas. Dia 27. Tá? Então, esse é a nossa agenda. Eu espero vocês na próxima quarta-feira, tá bem? Tchau, tchau.